A paz de Cristo, minha gente. Deus abençoe vocês e suas famílias. Ao pessoal do quinto período, olha nós aqui outra vez. E o pessoal do sexto período, que vitória, hein? Já estamos aí no final do curso, último período. Coloca aqui para mim no chat quem é quinto e quem é sexto, só para eu saber. Tem pouca gente na sala ainda, né? Não sei se vão entrar mais pessoas. Queria saber se eu estou vendo aqui a maioria do quinto, ver se tem algum do sexto. Pode ser que não tenha, porque o pessoal já do sexto já está mais acostumado, né? Já passou por essa aula, mas essa aula aqui é tanto para quinto quanto para sexto período, porque o estágio é comum, né? O estágio ele é igual, o que vai mudar é a atividade, tá? Do quinto para o sexto. Ainda assim, eu só tem quinto período aqui. Eu sou bastante flexível em relação a essas atividades do estágio. Deixa eu só avisar a Joyce, se ela colocou lá no grupo. Cadê? Deixa eu ver aqui. Meu Deus, meu WhatsApp hoje já era. Oi, Joyce, eu estou aqui na sala com o pessoal, só tem quinto período. Se você puder dar uma reforçada aí, coloca o link do Meet, o pessoal no grupo, para ver se vai entrar alguém do sexto, né? Que pode ser que alguém vai entrar mais tarde, apesar de que a aula agora seria do sexto, né? A do quinto seria depois. Então, na verdade, a do quinto foi antecipada. Mas dá um reforço aí nos grupos para mim, por favor. Então, vamos lá, gente, falar sobre estágio. Vou fazer uma aula bem prática, bem objetiva, bem direta para a gente. Eu quero orar, vamos orar para a gente começar a nossa aula de hoje. Pai eterno, mais uma vez nos reunimos para uma aula, peço a tua bênção sobre nós, nos ajuda, nos dirige, abençoa cada um dos nossos alunos, capacita-os, enche-os do teu Espírito Santo, que eles possam compreender e que o estágio que eles vão realizar seja uma bênção na vida deles, no nome de Jesus. Amém. O chat está aberto, como sempre. Quem tiver dúvida, quem quiser perguntar, quem quiser se posicionar. Meu amigo pastor Glaucio, que bom lhe ver, amigo de ministério, companheiro, professor de seminário. Walter também, estou vendo o Walter aí, olha só. Esses são do sexto período, né? Pessoal do sexto que está por aí. Então, gente, o estágio, o que é o estágio? É a hora em que você vai colocar em prática o que você aprendeu até agora. Tanto o quinto quanto o sexto período vão buscar oportunidades dentro da igreja, e aí eu aconselho que seja na igreja onde congrega, para realizar esse estágio. Ó, já tem uma pergunta aqui. Professor, não faço parte da DEVEC, mas posso fazer o estágio na DEVEC? Pode. Pode fazer o estágio em qualquer igreja, tá? O importante é você começar a se desenvolver. Existem pessoas que na verdade, já fazem esse estágio porque já servem à igreja, né? Nós temos alunos que são pastores dirigentes de igreja. Nós temos alunos que são pastores presidentes de ministérios. Então, esses alunos, né, que já são pastores, que estão ali atendendo, pregando, ensinando, servindo, isso é o estágio que tem que ser realizado. Na verdade, a pessoa já desenvolve esse estágio. Tá? Então, o que é o estágio? É você colocar em prática aquilo que você aprendeu. É você servir a igreja naquilo que a igreja está precisando e você foi capacitado para servir. O caminho do estágio é você procurar o pastor da igreja, se apresentar e falar para ele, pastor, eu estou aqui, eu sou aluno ou aluna da graduação em teologia da Faculdade Vitória em Cristo. Eu preciso fazer o estágio no quinto e no sexto período. Quinto período é estágio 1, sexto período é o estágio 2. E eu preciso saber onde o senhor quer que eu venha servir a igreja. Então, isso é muito importante, tá? Porque senão o aluno chega
e quer impor ao pastor o que ele quer fazer. Estagiário não impõe nada, irmão. Estagiário é servo, né? Eu tenho um vídeo que o pastor Silas gravou numa reunião de obreiros, eu vou até colocar ele lá, acho que ele não foi colocado lá na sala, vou botar. O pastor fala assim, irmão, vai fazer estágio lavando o banheiro, vai fazer estágio varrendo o chão, vai fazer o estágio limpando os bancos da igreja. Ou seja, fazer o estágio é servir a igreja naquilo que a igreja necessita de você. E se você chegar na igreja achando que é dono da igreja, dizendo para o pastor que você tem que fazer estágio... Teve aluno nosso já aí passado que virou... Não, chegou o pastor veio me procurar. Não, porque a irmã chegou aqui e disse que ela tinha que fazer estágio na tesouraria. A tesouraria é um negócio assim, não. A outra chegou aqui e disse que tinha que fazer estágio e que ela tinha que pregar no domingo à noite. Eu falei, peraí, irmão, não é desse jeito que funciona. Então, estágio depende da conversa que você vai ter com o pastor da igreja. Tá? Deixa eu olhar aqui o chat. Gostaria de saber o nome completo do pastor que assinará como responsável. Ana, quem vai assinar como responsável é você que vai decidir. Você junto com o pastor, entende? Porque são duas funções do estágio. Eu sou o professor orientador, estou aqui orientando vocês, estou ou não? Né? Então, sou o professor orientador do estágio. A outra figura do estágio é o supervisor do estágio. Quem é o supervisor do estágio? É aquele que vai estar com vocês lá na prática. Eu vou estar lá no estágio? Como é que eu vou estar com todo mundo no estágio? Não estarei. Mas você vai procurar na sua igreja, vai procurar o pastor, vai se apresentar. Deixa eu fazer um parênteses. Tem igreja, que a igreja é muito grande. Não vai ser o pastor da igreja. Imagina quem é da Devexed na Penha. Pastor Silas vai receber todos os alunos que vão fazer estágio? Não vão, não vai. Então, você vai procurar quem? Você vai procurar o pastor que é líder do departamento onde você vai estagiar. Tá, eu vou estagiar no departamento de obreiros. Aí, se a igreja é pequena, gente, ainda fala assim, pequena ou média, antes de ir ao pastor do departamento de obreiros, vá ao pastor da igreja, tá? Se você tem esse acesso, se você pode, é importante que o pastor da igreja, ele saiba o que está acontecendo na igreja dele. O pastor que é vice, não sei, mas que a liderança da igreja, ela saiba o que está acontecendo e ela possa te orientar. Aí vou voltar para a igreja grande. A igreja grande não é o pastor que vai te acompanhar. Quem vai te acompanhar é um pastor de um departamento. E aí você vai lá e procura aquele departamento e se posiciona. Ana botou outra pergunta aqui. Já tem lista de pastores de cada departamento? Claro que não. Imagina quantas igrejas tem para fazer estágio. Eu vou ter lista de departamento de todas as igrejas. Você vai procurar isso na sua igreja. Então, eu vou falar assim, eu sou pastor da Devec Taquara, né? Sou vice-pastor. Lá, pastor Silas Filho é o nosso dirigente. Os alunos que vão fazer estágio conosco, eles vão me procurar. Tem vários alunos que já fizeram. E aí eu vou, você, converso, né? Ouço o aluno também. Eu gosto de ouvir, eu sou professor, diferente, né? Eu ouço e falo, onde você gosta de estagiar? O que você gostaria de fazer? E aí pastor, eu gostaria de fazer o estágio com crianças. Ministrar, oriento, vai procurar a líder do departamento infantil para ela poder fazer a sua orientação de como é que você vai colocar em prática o seu estágio. Estão entendendo até aqui? Beleza? A irmã Ana perguntou de novo. Responsável na empresa, instituição, é o pastor dirigente? Sim, pastor dirigente, né? Responsável da instituição, ele mesmo. O pastor Glaucio botou, não é a FVC que designa o local do estágio, o aluno que busca o lugar para estagiar. Isso aí. Cada aluno vai buscar o seu local de estágio. A minha recomendação é, faça o estágio na sua igreja. Né? O aluno você não é membro de uma igreja? Procura o seu pastor,
conversa com ele. Eu dei o exemplo da igreja sede, porque a igreja é muito grande, né? Não é o pastor Silas que vai receber todo mundo. Talvez tenha algum aluno que seja de uma outra igreja, assim, mega igreja, e não é o pastor, vai ser um pastor de um departamento. Mas o ideal é que você procure o pastor da igreja, se coloque à disposição dele. E aí, eu preparei, inclusive, uma cartinha que é destinada aos pastores dirigentes. Olha a cartinha aí, ó. Essa é uma cartinha destinada aos pastores dirigentes. Deixa eu ver se eu aumentar aqui, se ela aumenta aí também. Deixa eu ver. Aumenta, né? Vou jogar para cá. É que eu não fiz slide para essa aula de hoje e acaba que a gente se enrola um pouquinho. Tá dando para ler? Tá? Então, olha aí, ó. Olha a cartinha que eu fiz, ó. Essa cartinha vai assinada por mim, ó. Prezado pastor, a paz de Cristo. Você pega essa cartinha e leva. Espero que esta carta o encontre bem, escreva a fim de solicitar o seu apoio e da igreja que está sob a sua direção para oferecer, aí aqui agora ficou em cima, peraí, para oferecer oportunidade de estágio aos estudantes da nossa graduação em teologia. Na Faculdade Vitória em Cristo, estamos comprometidos em oferecer aos nossos alunos experiências práticas que complementem sua formação acadêmica e os preparem para servir de maneira eficaz em suas comunidades e ministérios. Reconhecemos a importância de ações práticas para a formação integral de nossos estudantes, permitindo-lhes aplicar os conhecimentos adquiridos em sala de aula em contextos reais. Os estágios oferecem aos estudantes a oportunidade de trabalhar sob a supervisão de pastores e líderes experientes, envolvendo-se em diversas áreas do ministério, como administração, pregação, visita pastoral, organização de eventos e programas, entre outros. Estamos confiantes de que essa parceria será mutuamente benéfica, oferecendo aos estudantes uma valiosa experiência prática, enquanto contribuem para o avanço da obra de Deus em sua igreja local. Também se configura como uma excelente oportunidade para gerar obreiros e líderes capacitados. Se houver interesse ou dúvidas sobre o programa de estágio, por favor, não hesite em entrar em contato conosco por WhatsApp, telefone ou por e-mail. Estamos ansiosos para colaborar com a sua igreja e contribuir para a formação e capacitação de futuros líderes do ministério. Agradecemos antecipadamente sua consideração. Em Cristo, Isaías Luiz Araújo Júnior, diretor acadêmico. E aí estão os meus contatos. E aí, beleza? Deu para entender bem? Ok? Deixa eu ver aqui o chat, que enquanto eu estava lendo, vocês foram escrevendo, né? Só Jesus. A irmã Sandra botou, professor, o estágio precisa ser feito em uma igreja ou pode ser realizado em colégio cristão? Pode ser realizado em colégio cristão. Não há uma obrigatoriedade de ser em igreja, não. Pode ser numa instituição. O pastor Glaucio botou... isso aqui estava antes, eu não tinha visto da irmã Sandra, perdão, tinha passado direto. Agora que eu vi. Pastor Glaucio já li. A Vânia botou, professor, eu dou aula em alguns departamentos. Todos eles servem ou eu preciso escolher apenas um? O ideal, Vânia, é que você faça o estágio num departamento. Porque, a não ser que o pastor vá assinar, entendeu? A não ser que o pastor vá assinar o seu termo, a sua avaliação, que eu vou chegar nele. Porque senão vai ter que ter um monte de assinatura, aí não dá. O ideal é ter uma pessoa que vai assinar o seu estágio, embora você possa servir em vários departamentos. Vai ser uma logística um pouquinho mais complicada. Deixa eu ver aqui, a Monique botou... não, é só saudação. E a irmã Sheila botou, como ter essa carta? Está lá no AVA. A carta já está no AVA. Eu vou até depois confirmar, verificar, mas ela está no AVA e ela também está nos meus slides. Hoje eu não dei aula de teologia pentecostal no 5º período, a carta está lá, só clicar no link e baixar. E a carta serve para todo mundo, tá? É uma carta que serve para qualquer pastor. Deixa eu ver, seminário conta como estágio? Luciana, seminário no sentido de você estar trabalhando no seminário conta. Claro que conta.
né? Você está servindo ali. Não conta você fazer o seminário. Você é aluna do seminário, não conta. Mas se você está trabalhando no seminário, é a Lu de Recife que está falando? Eu não sei se é, confirma. Então, claro que conta, Lu. Você está fazendo um trabalho lindo aí, você já está fazendo estágio, tá? Cadê? Quantas vezes por semana? Mas, Sheila, é você que vai decidir o estágio lá com o pastor, tá? Tem estágio, tem igreja não, tem instituição que o estágio tem que ter uma planilha detalhada de tudo que você fez. Eu não estou pedindo isso, tá? Não estou, poderia pedir? Poderia pedir. Não estou pedindo. Quantidade do estágio em horas são 100 horas, tá? São 100 horas dedicadas ao estágio. Todos os dois, 100 horas no estágio 1 e 100 horas no estágio 2. A Carla botou EDP, é estágio, digo, dando aula? Pode ser estágio, fez o estágio na EDP. Quem vai assinar? Pode ser o seu superintendente, pode ser o pastor da filial, tá ok? Maravilha, até aí? Tudo bem? E aí eu quero mostrar esse documento aqui para vocês, ó. Deixa eu pegar ele aqui, que é o termo de convênio. Quem me perguntou sobre... Deixa eu abrir aqui. Termo de convênio é esse, joga para cá. Está abrindo bem aí? Está dando para ver? Mais ou menos? Então, o que é o termo de convênio? É quando a instituição onde você vai fazer o estágio, ela é conveniada à faculdade. Tem que ter esse termo de convênio? Tem, obrigatoriamente. Quem faz estágio na ADVEC não precisa fazer o termo de convênio, porque a ADVEC ela é, como é que é o nome? Mantenedora da faculdade. Então, já está mais do que conveniada. Então, esse é um documento que, para quem faz na ADVEC, não se mostra necessário, tá? Mas quem perguntou, vai fazer num colégio, vai fazer em outra igreja que não é a ADVEC, tem que preencher o termo de convênio, tá? Baixa lá o termo de convênio, está lá no AVA o termo de convênio, também está no slide que eu dei aula agora para o 5º período. É só você clicar, baixar, dar uma lida nele todo, aí vai preencher, vai botar aqui, ó, já está com a minha assinatura, vai colocar a pessoa que vai assinar, vai escanear, tem 2 testemunhas, aí pode ser qualquer pessoa, e esse documento tem que ser enviado para a faculdade. Tá? Volto a dizer, quem faz na ADVEC não precisa fazer termo de convênio. Mas se faz o estágio em outra instituição que não é a ADVEC, seja outra igreja, seja uma escola, seja o que for, tem que fazer o termo de convênio. Maravilha? Deixa eu ver aqui se teve mais, que já respondi essa, também já respondi. A Lucinha botou, então já serve onde ajudamos, eu sou a segunda responsável pelo UNA e também dou aula para os juniores. Muito bom. O pastor Vicente, que é o pastor lá, vai assinar o seu estágio. A Seraias botou, o 6º período tem que fazer todo o procedimento novamente, tudo de novo. Tá, irmã Seraias? Tudo de novo. Não tem jeito. Tem que ter toda a documentação do estágio em cada período. A Ana Paula botou como podemos contar as horas. Ana Paula, eu vou ser sincero para você, eu não estou preocupado demais com a contagem das horas, não. Se você quiser, eu peço para fazer a planilha de horas. Aí vai ter que botar cada minuto e o que fez em cada... Vocês querem planilha de horas? Então, vou criar um documento de planilha, que todo mundo quer. Eu vou criar um documento de planilha de horas. E aí o supervisor vai ter que assinar. Você foi lá e fez estágio de 20 minutos. Vai lá e assina 20. O que você fez? Ah, eu cuidei das crianças da turma Pedacinho do Céu. Assina aqui. Aí, no outro dia, você volta na igreja e você vai ficar 30 minutos na portaria. E aí você vai botar, fiquei de 8 às 8h30 na portaria. Aí você leva para o supervisor assina aqueles minutos. No outro dia, você ministrou uma EDP. Aí você vai botar lá, no dia tal, de tal hora, eu ministrei na EDP. O supervisor assina. Aí você vai fazer uma planilha com todas as atividades.
Vou mandar o link lá no grupo dos alunos dessa planilha, tá bom? Beleza? Próximo documento do estágio. Eu não estou preocupado com isso, tá? Eu estou facilitando a vida de vocês. Então, vocês vão se organizar. Vocês vão preparar ali. O que importa para mim? Os documentos obrigatórios. Olha o meu olhão. Os documentos obrigatórios tem que ter. Então, falei do primeiro aí, que é o termo de convênio. Se você está fazendo na DEVEC, não precisa. Mas se você está fazendo em outra igreja, num colégio, em outra instituição, precisa fazer o termo de convênio, ok? É obrigatório. A Ana perguntou, como podemos colocar a data? Eu não vi lá na plataforma, mas eu acho que está em doc. Não está em doc? Ó, aqui, deixa eu... Então, o doc você edita, você baixa o doc, você vai editar e vai colocar a data. O que é importante colocar na data? Coloca a data dentro dessa semana de início, tá? Você está iniciando o estágio agora. Então, a data tem que ser aqui, ó, início de fevereiro. Tá? Durante essa semana você vai colocar a data. Pode botar a data de hoje, de amanhã, início. Eu não coloco uma data fixa, porque né, cada aluno está ali andando com a sua realidade, mas tem que ser no início do semestre, a data de início, e a data de término tem que ser no final do semestre, né? Antes de você entregar o relatório. Porque quando você tiver que entregar o relatório, acabou ali, o seu estágio já acabou. Ok? Vou falar aqui de um outro documento que cadê? Deixa eu achar ele aqui, que é o termo, eu falei do termo de convênio, não falei? Esse aqui é o termo de estágio. Diferente do termo de convênio, o termo de estágio é onde você vai qualificar a pessoa que vai te acompanhar. Então, está aqui, ó, nome da empresa ou instituição. Aí você vai botar lá, Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, filial, Campo Grande. CNPJ, você vai pegar lá com a igreja, tá? Endereço da empresa ou da instituição, você vai pegar o endereço da igreja. Telefone, responsável, é o pastor, ok? Não estou vendo pergunta agora, tá, gente? Que eu estou aqui no documento. Quando eu olho aqui no documento assim, não dá para responder pergunta. Depois eu volto lá e vejo se tem. Você pode até escrever. Estagiário, seu nome, seu CPF, seu endereço, seu telefone, sua matrícula. Instituição de ensino, já está aí preenchido. Faculdade Vitória em Cristo, endereço tal, né? Meu nome, está tudo aí. Carga horária, 100 horas. Objetivo, já falei. Supervisão, quem vai ser o supervisor? Tá? Eu sou o orientador. Então, o supervisor vai ser o pastor da igreja ou o pastor do departamento onde você vai servir. Período de vigência, está com a data de 2024, não tem como, né? Então, você vai atualizar essa data, vai botar a data de hoje, 11 de fevereiro de 2025, e o término antes do final do semestre. Você nota que aqui foi de julho a novembro, tá? Totalizando 90 dias. Aí você vai ver quantos dias de estágio você fez, quantos meses deu, e você vai colocar aqui. Não estou levando a ferro e fogo também, você que vai dar essa informação. Obrigações e responsabilidades, rescisão, aí vai vir aqui, ó, nome da cidade, data, representante da instituição, é o pastor da igreja, o estagiário, e a minha assinatura já está aqui. Esse é o termo de estágio. Ok? Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Aqui, agora que eu estou vendo aqui os comentários. Ó. Pelo amor de Deus, vigia, irmão, não precisa. Ai, vocês são demais. Estagiando na mesma igreja em função. Não entendi, Alexson. Depois você me explica. Socorro, irmã, não. Senhor, nos ajude. Pare e respira fundo. Pastor, dessa vez estou no grupo das crianças. Só isso serve? Acho que eu já respondi, né? Tendo o exemplo que eu dei. Claro que serve, você vai servir ali. Como podemos colocar a data? Já foi. Pastor, eu desenvolvo trabalhos na minha igreja batista
mas também faço um trabalho com crianças, inclusive atípicas, em um instituto cristão. Basta as horas de estágio da igreja? Basta da igreja. Se quiser, por exemplo, se é quinto período, quem botou essa pergunta aqui? Não estou conseguindo ver, está pulando aqui para mim quem botou a pergunta. Deixa eu ver se foi aqui. Foi Ana Carvalho. Se você quiser colocar a igreja num semestre, um instituto na outra, fica bacana seu estágio. Você fez estágio em duas instituições diferentes, né? Isso vale ponto para a faculdade, sabia? Isso é muito bom. Ana Paula botou que início tem que ser o mesmo da assinatura do representante? Sim, Ana Paula, é o ideal. Marilene, eu também, com a Ana, ok. Respondi todo mundo? Alguma pergunta que ficou? Ok, foi? Vou tirar esse documento daqui para falar do outro documento. Alguma pergunta a mais, gente? Eu gosto quando abre assim para ver todo mundo, é bom. Então, assim, o estágio, o termo de convênio só tem que fazer quem não vai fazer na DEVEC, tá? Da Igreja Batista, da Ana aí, tem que fazer. Agora, o termo de estágio, todo mundo tem que fazer. Todo mundo. Esse documento, ele é o pontapé inicial do estágio, tá? Já faz e já coloca logo. Já pedi para deixar aberto lá no AVA para colocar os documentos. Já pode colocar logo. Se tiver dúvida, vai me perguntar. Deixa eu ver aqui, a Carla botou. Sendo assim, pastor, posso fazer um estágio em um departamento nesse período? É o ideal, Carla. É o ideal. Não é o ideal fazer o estágio, os dois estágios no mesmo departamento. Não é o ideal. Eu sei que em alguns casos vai até acontecer, mas o ideal é fazer o estágio 1, que é do quinto período, num departamento, o estágio 2, que é do sexto período, e outro. Até que eu respondi agora aí para a irmã Ana que se ela fizer em instituições diferentes, aí é melhor ainda, né? Porque caracteriza um estágio muito bem feito, né? Diversificado. Tá? O Marcos botou, quando o aluno é pastor titular da unidade. Se for uma filial, Marcos, você vai falar com quem está acima de você. Né? Então, por exemplo, eu tive estagiários que eram pastores dirigentes de filiais da DEVEC. Esse pastor, ele leva para quem? Vai levar para o presidente da igreja ou para o vice-presidente da igreja. É a mesma coisa para você, beleza? Carla, eu faço parte de 3 departamentos, por isso eu pergunto. Ana Paula, o nome do pastor fica somente na frente e atrás, quem assina é o líder supervisor? Ana, o ideal, o correto, né? Faça desse jeito. Quem assina é o supervisor, tá? Não é bom colocar um montão de gente, não. Quem é o supervisor, foi lá caracterizado no início, é ele quem assina, é ele quem vai te avaliar, ele que vai fazer a avaliação, ele vai assinar seu relatório. Então, trabalhar com uma pessoa só. A pessoa que fez o termo, essa pessoa vai te acompanhar durante todo o estágio. Tá? Uma boa pergunta. Ana Carvalho botou, pastor, já comecei o estágio de assistente social nessa instituição, comecei nesse período na Cruzeiro do Sul. Legal. Talvez até dê para você conjugar os dois estágios num só. Tá? Beleza, gente? Até aí? Mais alguma coisa? Escreve, Ana. Não vou abrir para falar agora, não. Escreve que é melhor para mim, senão isso aqui não vai acabar nunca. Enquanto você está escrevendo aí, eu já falei do termo de convênio, já falei do termo de estágio. Agora eu vou falar da avaliação do estagiário. Então, como é que funciona? Você foi lá, conversou com o pastor, pastor, eu quero estagiar. Pastor, você quer estagiar onde? Quero estagiar no departamento de criança. Beleza. Aí ele vai preencher o termo lá, ó. Preencheu, assinou, você pode ter levado aquela carta, você vai pegar aquele termo, vai mandar. Aí você vai começar a fazer o estágio. Esse estágio vai ser avaliado por ele. Tá? Como que o estágio é avaliado? Eu fiz um documento de avaliação. Vou colocar aqui para a gente entender como funciona. Deixa eu responder aqui. O Senhor tinha dito que era o responsável, era o pastor. Mas é isso mesmo, Ana Paula.
Eu estou falando assim, para o seu estágio ficar concentrado numa pessoa só. Então, você procurou o pastor. Se ele determinar que você vai para um departamento, deixa o pastor desse departamento preencher o termo, tá? Deixa ele preencher. Você não tem um termo que está preenchido no nome de um pastor, a avaliação está com outro pastor, isso vai dar ruim no teu estágio. Uma pessoa só. O ideal é que seja o pastor da igreja, mas se não for ele, que seja um outro pastor de departamento que vai te supervisionar. A Serés botou, o estágio nesse período tem que ser necessariamente na esfera teológica ou pode ser na Câmara Municipal? Já respondi essa pergunta também, tá? Pode fazer o estágio em outra instituição, tem que fazer o convênio institucional. Não sei se será fácil fazer o convênio com a Câmara Municipal. Vai ter que fazer o convênio, vai ter que assinar, vai ter que mandar. O lugar mais fácil de estagiar para a gente é na igreja. Outro dia eu recebi um pedido de um aluno de outra instituição para fazer o estágio lá na igreja. Só que a instituição dele exigia que quem fosse assinar o estágio fosse conveniado à Ordem Brasileira de Teólogos. Eu nem sabia que esse negócio existia. E aí eu falei assim, não posso assinar seu estágio. Está pedindo para ser conveniado à Ordem Brasileira de Teólogos. E aí eu falei, vai procurar a ordem para que ela te oriente onde você vai fazer o estágio. Aqui você não, se você fizer o estágio aqui, a sua faculdade não vai aceitar. Entende isso? Então, eu não estou pedindo nada disso aqui. Agora, tem documentos que são obrigatórios. O convênio institucional é obrigatório. O termo de estágio é obrigatório, tem que estar preenchido direitinho. E aí, para não ficar um estágio todo bagunçado, com um monte de gente assinando, o ideal é que a mesma pessoa que preencha o termo de estágio assine a avaliação e o relatório do aluno. Tá? Deixa eu ver. Ana Paula botou, mas quem avalia não é o pastor? Ana, é o pastor que vai te acompanhar. É ele que vai assinar. O Alexson botou, interessante também é estagiarmos na igreja e que servimos a igreja. Servir na igreja e a igreja é maravilhoso. Aí, deixa eu ver aqui mais, se tem, já foi, né? Respondi todo mundo. Beleza? Vou abrir a avaliação agora, hein? Ó, a avaliação, aqui, ó. A avaliação. Vou sair daqui para vir para cá. Ajeitar aqui a imagem. Ó, essa é a avaliação, tá vendo bem aí? Do estagiário. Então, quem é que vai preencher isso aqui? É o supervisor, tá? Ó, realizada pelo supervisor, ele que vai preencher e assinar. A avaliação feita pelo supervisor de estágio em teologia é uma parte crítica do processo de estágio, pois fornece feedback valioso para o estagiário e ajuda a determinar o progresso e o sucesso do estágio. Então, o nome do estagiário, o período de início e término, que já está lá no termo, lembra? Então, vai tirar de lá e vai botar aqui o local do estágio, o nome da instituição, onde que ele fez. Aí vem os critérios. Ó. Primeiro, critério, conhecimento teológico. Isso aí eu estou falando com o supervisor, tá? É o supervisor que preenche. Avalie o nível de conhecimento teológico do estagiário e sua capacidade de aplicá-lo nas atividades pastorais e ministeriais. Ele vai marcar uma letra dessa. O conhecimento é excelente. Letra A. O conhecimento é muito bom. Letra B. Conhecimento é bom. Letra C. Conhecimento é satisfatório, mais ou menos. É letra D. E o conhecimento é insatisfatório, muito ruim. Letra E. Não, a atividade que ele fez não dá para avaliar conhecimento teológico. Ele vai marcar a letra A. Eu não vou prejudicar o aluno se aquela atividade não tem como avaliar. Então, ele ganha a pontuação máxima. O A vale 1, o B vale 0,8, o C vale 0,6, o D vale 0,4 e o E vale 0,2. Vê que nem 0,0 eu coloquei, né? Para te ajudar também. Aí a segunda pergunta, habilidades pastorais. Avalie as habilidades pastorais, e aí não tem que ser pastor, né? Habilidade pastoral, aconselhamento, acompanhamento, socorro, ajuda.
Está tudo aí, ó, pregação, oração, liderança. Mesma coisa. A, B, C, D ou E. Terceira, avalie a capacidade do estagiário de se comunicar eficazmente com os membros da congregação, colegas e líderes. Número 4, trabalhe em equipe, avalie a capacidade do estagiário de colaborar com os outros membros da equipe pastoral e voluntários. Número 5, iniciativa e responsabilidade. Avalie o grau de iniciativa e responsabilidade demonstrado pelo estagiário na realização de tarefas e no cumprimento de compromissos. Número 6, gestão de documentos e arquivos. Avalie a capacidade do estagiário de organizar e manter registros, documentos e arquivos de forma precisa e eficiente. Número 7, comunicação e mídia. Avalie a habilidade do estagiário em lidar com a comunicação da instituição, incluindo a atualização de site, redes sociais, boletins, materiais de divulgação. Número 8, logística de eventos. Avalie a capacidade do estagiário de ajudar na organização e logística de eventos da igreja ou instituição. Número 9, gestão financeira. Avalie a capacidade do estagiário na administração das finanças da instituição, incluindo contabilidade, controle de despesas e doações. E 10ª e última, recursos humanos. Avalie a capacidade do estagiário de lidar com as questões relacionadas à gestão de recursos humanos, ou seja, pessoas, incluindo contratação de funcionários, gestão de voluntários e treinamento. Depois, comentários e feedback, né? O avaliador lá, o supervisor, tem um espaço para escrever aqui alguma coisa. Conclusão da avaliação, ele vai dizer: recomendo que o estagiário conclua com êxito o estágio. Ou recomendo que o estagiário conclua o estágio com a condição de realizar melhorias específicas. E C, não recomendo que o estagiário conclua o estágio. Aí, pô, morreu, né? Data e assinatura do supervisor de estágio. E aqui embaixo a gente coloca também o nome. Eu vou até pedir para colocar lá em cima o nome dele, que é importante que ele esteja aqui. Ok? Isso daí é a avaliação do estágio. Vou tirar aqui de novo. É um documento obrigatório, tem que fazer. E você, que é o estagiário, vai ter que orientar o seu supervisor. Você vai pegar essa avaliação, você vai imprimir, vai mostrar para ele: olha, é assim que você vai me avaliar, tá? Eu tenho que mandar esse documento lá para a faculdade. Você já pode fazer isso logo no início. Você nota que é uma avaliação bem ampla, toca em diversos assuntos. E se aquilo que a avaliação está perguntando, você não fez, vai marcar a letra A, você vai ganhar a pontuação máxima. Você não perde nada. Ok? Deixa eu ver o chat aqui, se tem alguma coisa. Pode mostrar o termo também, não ficou claro para mim. Não sei, Ana, não entendi. O pastor Glaucio botou: supervisor pode ser o pastor ou alguém que ele designar. Isso aí. O Alexson botou: receber letra E na primeira tranca matrícula. Ana Paula botou: gostaria de saber sobre responsável na empresa, se o supervisor e outra pessoa teria dois anos no termo. Não entendi, Ana, essa pergunta. O pastor Glaucio botou: o diretor da empresa ou responsável pelo departamento que você irá estagiar. Lembrando que é necessário fazer o convênio com o FBC. Perfeito. Se for colocado o nome do pastor como responsável da instituição e depois outro líder for o supervisor, terá 2 nomes. Não é o ideal isso, tá? Não é o ideal. Se colocar o nome do pastor lá, é bom que ele faça a avaliação. Se ele delegar, coloca o nome do líder de departamento. O ideal é que tenha uma pessoa só, um nome só, do início ao fim do processo. Marilene botou: professor, quem é de outra igreja pode fazer? Já respondi essa pergunta também, pode sem problema nenhum. Ok? Pastor Glaucio me ajudou aqui a responder. Então, já falei do termo de convênio, falei do termo de estágio, falei da avaliação do estágio.
Está faltando o quê? Não acabou. Agora que vem o ó do Borogodó. Já ouviu falar no ó do Borogodó? O ó do Borogodó vem agora, minha gente. Agora que a chapa vai esquentar, a chaleira vai ferver, eu vou até tomar um golinho d'água para falar do que virá pela frente. Vamos lá. Último documento obrigatório do estágio. Relatório do estágio. Lembra da planilhazinha aí que o pessoal quer que eu faça? Estou quase cedendo aos desejos. Eu não pedi planilha, mas tem que ter um relatório. O que vai ter nesse relatório? Tudo que você fez no estágio. Então, qual é o meu conselho? Começou o estágio, vai fazendo anotações. Pega um caderninho, anota tudo que você está fazendo. Por quê? Porque essas anotações vão compor o seu relatório. Você vai usar as anotações no relatório. Eu vou abrir aqui o relatório para você ver como que ele é. E o relatório, gente, se ele não estiver bom, já era, tá? É o relatório que vai mandar no seu estágio. É ele que vai dizer se... Eu não estou lá, é o relatório que vai dizer se você fez um estágio bom ou não. Então, vamos lá, ó. Relatório. Enquanto a avaliação é feita pelo supervisor, o relatório é feito pelo estagiário. Tá? É o estagiário que vai fazer o relatório. Então, coloquei aí, ó, é uma parte essencial, dá oportunidade de refletir sobre a experiência, né? Você não vai só relatar, você também vai refletir. Relatório é um documento importantíssimo do estagiário. Destaca seu aprendizado, demonstra como você aplicou seus conhecimentos no contexto prático, que é a realidade do estágio. A estrutura, presta atenção, para tudo e olha para cá. A estrutura e o formato do relatório devem ser feitos de acordo com as diretrizes, ok? Dei 0 em relatório no semestre passado, porque o aluno achou que podia fazer o relatório da cabeça dele. Não é assim. Tem regra para fazer o relatório. Então, tem uma estrutura, tem um formato que está aqui. Vou falar dele agora. Tem que seguir esse formato, ok? Certifique-se de seguir as orientações, blá, 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 blá. Além disso, escreva de forma clara, organizada, faça uma revisão do relatório, cuidado com os erros gramaticais, não esqueçam que eu sou professor de português também, entendeu? Então, assim, relatório é coisa séria, tem que ser bem feito. E aí, ó, partes do relatório. Primeiro, capa. Relatório tem capa? Tem capa. O que tem que colocar na capa? Nome da IES. Qual é o nome da IES? Faculdade Vitória em Cristo. Professor, o que é IES, meu Deus? Instituição de Ensino Superior, Faculdade Vitória em Cristo. Ok? Nome do aluno. Professor, não sei meu nome, professor. Inventa o nome, bota lá. Título. Qual é o título? Relatório de estágio supervisionado em teologia. Esse é o título, tem que estar na capa. Carga horária, 100 horas. Instituição onde foi realizado o estágio. Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, filial Campo Grande. Período do estágio, de tanto a tanto. Nome do supervisor, é o mesmo que assinou lá o termo, é o mesmo que fez a avaliação, ok? Aí botar aí logo, tudo está na capa, tá? Tudo está na capa. Data de apresentação do relatório, dia que você finalizou e você vai entregar seu relatório. Aí, segunda página, sumário. O que é sumário? Colocar lá os elementos, introdução, tal, botar a paginazinha. Entenda que o relatório é um negócio bem feito, tem sumário. Então, os tópicos e as sessões, os tópicos já estão aqui, ó. Quais são os tópicos que entram no sumário? Introdução, contexto institucional, descrição das atividades, reflexões e aprendizados, impacto no seu desenvolvimento,
contribuição para a instituição, considerações finais, recomendações, anexos, referências e assinaturas. Pouquinha coisa, viu? Isso tudo vai estar lá no sumário. E aí, cada etapa, o que é cada etapa? Introdução. Todo mundo já sabe o que é introdução, né? Pelo amor de Deus. Então, apresentação do relatório, breve introdução à instituição, organização onde o relatório, onde o estágio foi realizado, objetivos do estágio. Então, isso é a introdução do seu relatório. Contexto institucional, descrição da instituição onde o estágio foi realizado, história, missão, visão, apresentação da estrutura organizacional, equipe pastoral, departamento. Entenda, gente, que quando o MEC pega um relatório desse para ler, ele não te conhece, ele não sabe a sua realidade, não sabe nada. Então, onde é que esse estágio foi realizado? Qual é o contexto institucional? Qual é a equipe que trabalha nessa igreja? Quais são os departamentos que tem? Estão entendendo isso? Então, o relatório ele tem que ser completo. Explicação da relevância da instituição para a sua formação em teologia. Tudo isso você vai botar nesse bloco contexto institucional. Só nessa brincadeira aqui você já gastou pelo menos umas 10 páginas fazendo o relatório. Aí vai para a descrição das atividades. Detalhe, tem que ser detalhado as principais atividades realizadas durante o estágio. Divida as atividades por categorias: ministração de culto, aconselhamento, educação religiosa, eventos especiais. Destaque projetos ou iniciativas específicas em que você participou. Lembra que eu falei? Começou o estágio, pega um caderninho e vai anotando tudo que você está fazendo. Eu não estou pedindo a planilha de carga horária, mas é importante que você faça um registro de tudo aquilo que você está realizando no estágio, para quando chegar aqui na hora do relatório, você tem conteúdo para você colocar. Ok? Eu não estou vendo pergunta agora, tá? Não dá nem para eu ver, que eu tenho que botar aqui a imagem do lado para eu poder ler o documento de uma forma melhor. Reflexões e aprendizados. Discuta o que você aprendeu durante o estágio. Então, o que você fez, né? Vai trabalhar com as crianças, vai trabalhar nos obreiros, ajudou no batismo, não sei. As atividades que você desenvolveu, você agora vai refletir. Então, essa atividade foi boa, me fez enxergar o que eu não enxergava, abriu meus olhos, tocou meu coração, eu aprendi coisas novas. Então, é um momento em que você vai refletir. Reflita sobre como suas experiências práticas se relacionam com os conceitos teológicos estudados. Agora, você vai associar, né, o que você aprendeu nas aulas de teologia em relação ao que você está fazendo na prática do estágio. Compartilhe desafios enfrentados e como você superou. Então, o que você sentiu de dificuldade? O que você fez para conseguir superar essa dificuldade? Então, é uma hora de reflexão e aprendizado. A outra parte, impacto no seu desenvolvimento. Fale sobre como o estágio influenciou seu crescimento pessoal e espiritual. Discuta como as habilidades de liderança, comunicação, aconselhamento foram aprimoradas. Aborde como essa experiência moldou sua visão sobre o ministério e a teologia. Nota que aqui também é um aspecto mais pessoal do que o anterior, porque está falando sobre o seu desenvolvimento, o seu crescimento, né? Como é que o estágio contribuiu para o seu aperfeiçoamento pessoal, espiritual, ministerial. Contribuição para a instituição. Agora já não é mais você, agora é a instituição. Como as atividades contribuíram para o trabalho da instituição. Como é que foi bom para a instituição o seu estágio? Apresente feedback ou elogios recebidos dos supervisores, membros, colegas, pastores, quem estava com você ali. Então, você registra isso, chega aqui, você coloca no estágio. E aí chegamos nas considerações finais. Aqui a conclusão.
recapitule os principais pontos, fale sobre seu apreço pela oportunidade de estágio e pela orientação recebida. Recomendações. Se você tiver sugestões para melhoria na instituição ou no programa de estágio, compartilhe-as de maneira construtiva. Não é para detonar ninguém, né, gente? Vai criticar onde você fez o estágio. Mas você pode ter contribuições, recomendações. Você vai colocar aqui de maneira construtiva. Anexos. Quaisquer documentos relevantes, como certificado de participação em evento, material de estudo que você criou. Não sei, durante o estágio você elaborou alguma coisa, isso vai entrar no anexo do seu relatório. Tá? Referências. Se você citar fontes, nota que não é obrigatório, mas vamos supor que você citou fontes no seu relatório. Pode? Pode. Vocês estão fazendo TCC, já sabe o que é isso. Não preciso explicar a citação, né? Nem citação direta, nem citação indireta. Você já sabe o que é. Se você citar fontes ou literatura teológica no relatório, aí você vai botar as referências aqui. Tá? E o final, assinatura. Assim, você assina e pede ao supervisor que também assine o seu relatório. Esse eu não assino, porque sou eu que avalio. Tá? Mas você vai assinar e o supervisor também vai assinar. E datar, tá? Já tem a data lá em cima, mas pode botar a data aqui embaixo mais uma vez. Deixa eu vir para cá. Vou tirar esse negócio. Voltei para cá. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Pastor, pode reforçar as atividades que não são permitidas? Não sei, Alex. Acho que nenhuma, qualquer uma é permitida. A Sheila botou, relatório é para cada período, ou seja, o quinto e o sexto, sim. São matérias diferentes. Quinto, tudo isso do quinto, depois tudo isso do sexto de novo. Entregar no final do sexto período. Não, cada um, tá? Senão é reprovado, tá, gente? Estágio, reprova. Tá? Tem alunos que já ficaram reprovados no estágio. E assim, é uma bobagem ficar reprovado no estágio, concorda? Porque não tem prova. Você vai fazer o estágio e vai entregar os documentos. Vai fazer o relatório decente, né? Não é um relatório feito de qualquer jeito. Não tem cabimento, aluno de quinto período ou de sexto período, fazer um relatório indecente. Então, nota que eu fiz uma orientação bem detalhada do termo de convênio, do termo de estágio, da avaliação, do relatório. Então, tem que fazer bonitinho. Ana Paula botou, então, quem assina os dois documentos, o termo com responsável será a mesma pessoa. Glória a Deus. Isso aí. Entendeu? Eu crio trabalhos para a MCM. Estou fazendo um estudo sobre o profeta Elias. Esse trabalho que eu montei lança no anexo? Pode ser. Se faz parte do estágio, lança no anexo. Tá? E aí, mais alguma pergunta? Tranquilinho, né? Vou abrir aqui o microfone, já acabei. Vou abrir o microfone, se alguém quiser comentar ou falar, fale agora ou cale-se para sempre. Está aberto aí o microfone, se alguém quiser falar. Pastor, está faltando, professor, o cafezinho do senhor para o senhor se acalmar. Sabia depois que tá... o senhor matou com a gente. Está faltando. Acabar essa aula aqui, vou fazer um café. Estou precisando de um café. Caro, o café está caro. Professor... Dando aula desde 9 horas da manhã, minha gente. Só Jesus. Ainda vou pregar hoje à noite. Ore por mim. Professor... Pode falar, irmã Sandra. Eu trabalho, esse ano, comecei trabalhando viajando pelo interior do estado de São Paulo. Que isso? Por exemplo, hoje eu estou em Campinas, amanhã eu estou em Piracicaba. E eu nunca vou estar numa mesma cidade de segunda a sexta. Sempre vou estar só sábado e domingo no Rio de Janeiro. E eu sou da ADVEC Taquara. Estou só lhe perguntando se eu preciso fazer o estágio, eu acho que é um momento dos mais importantes da nossa formação, eu reconheço isso nas outras formações, mas o senhor
acha que tem chance de eu me organizar e fazer o estágio nos finais de semana? Obrigada. Me procura lá. Tá bom. A paz, pastor. Pode falar, irmã Ana Paula. Então, o que houve, assim, a falta de entendimento para mim, eu até conversei com o senhor na hora, lá no culto de, acho que foi domingo, se não me engano, sobre que alguns alunos do ano passado tinham colocado como responsável da empresa o pastor. O pastor, no caso, vamos dizer, dos obreiros, né? E, no caso, o supervisor colocou a líder. Então, foram 2 nomes. Eu até procurei algumas pessoas e fizeram dessa forma. Então, não é a forma ideal, tá? Uhum. Isso pode trazer problema para o aluno e para a faculdade. O ideal é que o supervisor, que haja uma pessoa só, que a pessoa que assinar... A responsável da empresa. Exatamente, ele vai assinar do início ao fim. O Então, ideal é ser o pastor da igreja, só que eu estou falando, eu reconheço que em algumas situações isso não vai ser possível, porque a igreja é muito grande, o pastor vai delegar para alguém que vai assinar. Agora, a pessoa que assinar o termo deve ser a mesma pessoa que vai fazer a avaliação e deve ser a mesma pessoa que vai assinar o relatório. Por quê? Porque ele é o supervisor. É ele que te acompanha no estágio. Então, você ter um montão de gente nesse processo pode trazer problema, né? Lá na frente, né? Dá um problema. Então, vamos fazer o certinho, fazer a melhor opção. O senhor tinha comentado que o supervisor deveria ser o pastor, mas não sendo o pastor, sendo a líder, eu já tinha conversado com o senhor sobre isso, não tem problema, né? No caso, colocar o nome da líder no lugar de responsável da empresa e instituição, né? Pode colocar. Ok, era isso que eu queria saber. É porque, assim, eu tentei perguntar para algumas pessoas e algumas pessoas me falaram que colocaram como responsável o pastor, então foram 2 pessoas que assinaram, entendeu? O pastor e também a líder. Por isso eu já entendi. Mas então eu vou pedir só para, no caso, a líder, no caso, assinar e fazer como se colocar como responsável da empresa, não é isso? Tá ok, pastor, só isso. Tá bom? Tá okay. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Eu queria falar tudo, ao mesmo tempo não tenho condição de dizer nada, só estou perplexa, maravilhada. Eu estou agradecida a Deus pelos meus irmãos, a gente está de volta, glória a Deus por isso. Eu amo as aulas e a gente vai para frente, tentar fazer o melhor e é isso daí. Professor, é muita coisa, relaxa, toma um café. Muito obrigada, professor. O senhor é maravilhoso, estava com muita saudade. É verdade. O senhor é extremamente didático, é assim, pena que o senhor não vai poder nos acompanhar, que o senhor está cheio de coisas, nos nossos TCCs. Muito obrigada mesmo. Eu não podia deixar passar de falar isso, porque eu cito o senhor em vários momentos aí da minha vida e na minha casa. É uma bênção. Muito obrigada. Deus te abençoe cada dia mais. Glória a Deus. Obrigado, irmã Sandra. Nós Obrigado, chamamos professor Isaías. Eu não acredito que o senhor reprova, não acredito. Mas, na verdade, irmã Lúcia, eu não reprovo, eu sempre falei isso no colégio militar, eu não reprovo ninguém. Quem se reprova é o aluno. Professor, quando o senhor estava falando aí, um relatório que a gente tem que fazer, rapaz, é uma misericórdia. Eu fiquei É isso aí, aqui. ó. O relatório, gente, é a alma do estágio, tá? Sim. Os outros documentos são documentos simples. Termo de estágio, vai pegar o nome, vai preencher, vai assinar. A avaliação, eu preparei uma avaliação bem simples, né? Por quê? Porque o supervisor, ele é uma pessoa que está se doando, concorda comigo? O supervisor não é remunerado, o supervisor, ele não tem obrigação nenhuma de te acompanhar, ele vai te acompanhar. Então, não posso botar uma carga no supervisor pesada. Não posso. Supervisor, eu fiz uma avaliaçãozinha de 10 perguntas de múltipla escolha, o mais amplo possível para pegar todos os aspectos, para ser uma coisa simples para o supervisor fazer. E vocês vão ter que explicar isso para o supervisor. Ele tem que saber o que ele está fazendo. Agora, o relatório é a alma do estágio. Nota, eu não estou pedindo planilha de atividades. Quem já fez alguma graduação de licenciatura sabe
que para licenciatura, aqui é bacharelado, mas para licenciatura, a planilha de atividades é obrigatória. Tem que colocar lá dia, hora, quantos minutos foi, o que fez, e o supervisor tem que assinar cada coisinha, cada linha daquela. Dá um trabalho fenomenal. Eu poderia pedir, não estou pedindo, mas eu estou pedindo um relatório decente, um relatório bem feito. Glória a Deus. Né? Vai desenvolver as atividades, vai fazendo anotações, para no final você entregar um relatório condizente com o nível que é o nosso curso. Aleluia, Okay? glória a Deus. Deixa eu ver aqui, alguém escreveu ainda, a Karina botou, queria poder fazer na Taquara para o senhor ser meu supervisor, mas é muito longe. E o senhor também é muito ocupado. O Antônio botou, o aluno já começa com 10, olha que perde os pontos. É isso mesmo, Antônio. Eu sempre falei isso, não reprova ninguém. Quem se reprova é o aluno, quando não faz, tem que fazer. Encerrou, gente? Vou dar uma descansadinha para sair já para pregar. Deus abençoe vocês. Boa tarde, meu querido. Deus abençoe. Juntos. Amo Vamos vocês. em frente. Meus Okay? queridos irmãos em Cristo, saudade. Pastor Isaías, amo o Senhor. Um beijo na família, em todos. Amo vocês. Jesus. Deus abençoe. Só mais uma perguntinha. Eu deixei lá a perguntinha, você não respondeu. Que pergunta que é, irmã? Posso preencher no computador e deixar apenas os nomes para ser preenchidos de caneta? Pode, sem problema. Tá bom? Deus abençoe, gente. Fica na paz. Beijo, meninas! Estou chamando vocês agora no WhatsApp.